Olá, coleguinhas, tudo bem? Na aula passada, nós estudamos aí sobre isomeria, e nós vimos que isomeria é um fenômeno relacionado à existência de duas ou mais substâncias com idêntica fórmula molecular, mas que tinham propriedades físicas e químicas diferentes. E a gente começou a estudar a isomeria plana. E a isomeria plana, ela se dividia em isomeria de cadeia, de posição, de compensação, função e tautomeria. Hoje nós vamos falar da isomeria espacial, chamado também de estereoisomeria. Ocorre quando os isômeros não podem ser diferenciados por sua fórmula estrutural plana, e sim por suas fórmulas estruturais espaciais. Observe que na anterior, a isomeria era a fórmula estrutural plana que a gente diferenciava. Essa aqui não. Essa aqui vai ser pela fórmula estrutural espacial. Então, nós vamos estudar hoje dois tipos de isomeria espacial, que é a isomeria geométrica e a isomeria, então, óptica. Tá certo? Vamos detalhar, então, essa isomeria. Começando com a isomeria geométrica, que é chamada também de cis-trans. Vocês podem apresentar também este nome daqui. Ocorre quando há rigidez em uma parte da estrutura da molécula. É isso que eu quero mostrar para você. Preste atenção nesse exemplo aqui que eu coloquei de um pedaço de madeira aqui, batido com um prego num pedaço de outro pedaço de madeira. Você consegue girar esse pedaço de madeira aqui facilmente. Um pode ficar fixo e o outro você consegue girar. Mas se você tiver dois pregos assim, você consegue girar esse pedaço de madeira sozinho aqui? Não. Se você virar aqui, você vai virar o conjunto todo. Quer dizer, nesse exemplo aqui, você tem uma rigidez nessa molécula. E essa rigidez é representada por uma ligação dupla. Então, você já sabe agora qual é a primeira condição para se ter uma isomeria geométrica. Essa isomeria cis-trans é ter uma rigidez na molécula. E essa rigidez na molécula é uma ligação dupla. E aqui eu coloquei alguns exemplos aqui com ligação simples que não formam esse tipo de isomeria. Não tem isomeria cis-trans. Porque a condição para ter uma isomeria cis-trans é ter uma rigidez na molécula. E essa rigidez na molécula vai ser uma ligação, então, dupla. Vamos avançar. Observe aqui esses compostos aqui, que esses têm isomeria geométrica, porque a condição está sendo obedecida, a ligação dupla. Esta fórmula aqui é a fórmula estrutural espacial deles. Observe, BR aqui, um BR aqui, um H aqui e um H aqui. Esse aqui é chamado de um isômero cis e esse é chamado de um isômero trans. Observe qual é a diferença. Eu coloquei aqui bem do lado aqui para não atrapalhar. Está vendo a posição do cis? Está vendo a posição do trans? Tá bom? Então, o cis, gente, a gente fala que o cis é quando está do mesmo lado. O mesmo lado é uma forma de concha, tá certo? E o trans é como se fosse uma formação de uma escada, não é? Eles são idênticos, os idênticos estão de lados opostos da ligação dupla. Tá vendo aqui? Ou então do ciclo, porque aqui você tem no cis e aqui você tem o trans. Ah, mas aqui não tem ligação dupla. Claro, no composto fechado, aqui numa cadeia fechada, não é necessário ter uma ligação dupla, porque o composto em si já vai ter uma rigidez, tá certo? Esse é o cis e esse é o trans. Dá para atrapalhar aqui? Dá para descobrir quando é o cis e dá para descobrir quando é o trans, tá certo? Preste bastante atenção para não atrapalhar. Então, qual é a condição, então, para que um composto apresente a isomeria geométrica? A condição, gente, é a seguinte. Primeiro, tem que ter uma ligação dupla entre os carbonos. E precisa ter ligantes diferentes em cada carbono da dupla. L1, tá vendo aqui? L2, diferente de L2, aqui era para ter um diferente, e L3
tem que ser diferente dele quadro. Esse precisa ser diferente desse. E este precisa ser diferente desse. A mesma coisa aqui, se a cadeia for fechada, observe esses dois exemplos aqui, tá vendo? Esse é diferente desse. E esse é diferente desse. Esses dois aqui podem ser iguais, não tem problema. O que eu não posso é, em um mesmo carbono, ter dois átomos iguais. Se um mesmo carbono tiver dois átomos iguais, eu digo que esse composto, então, ele não apresenta isomeria geométrica. A condição para ter uma isomeria geométrica é você ter esses ligantes de cada carbono aqui, então, diferentes. No ciclo, a mesma coisa. Ok? Então, cuidado com isso aqui. Agora, quando você tiver compostos assim, como esse aqui, tá vendo? Que os ligantes aqui agora são todos diferentes. Não sei se você observou aqui, ó. Os ligantes aqui ao redor dele são todos diferentes. A gente não utiliza muito, não é correto usar muito o termo cis e o termo trans, tá bom? Mas por quê? A gente troca cis com Z, que quer dizer juntos, e trans com E, opostos. É quase a mesma coisa, tá bom? É parecido, quase a mesma coisa, tá bom? Observe que este daqui a gente chama de E. E quer dizer opostos, tá vendo aqui? Os opostos aqui, bem opostos. Então, tá, e como é que eu vou saber, então, essa prioridade? Pela dupla que apresentar, então, maior número atômico. Então, maior número atômico aqui, maior número atômico aqui. Então, esse é trans, que não a gente chama de trans, a gente chama de quê? De E. E esse daqui, ó, a gente chama de cis, que a gente não chama de cis. Chama de quê? De Z. Então, observe o nome dele. Ele é o ácido porque é opostos, tá bom? 3-amino butanoico. Numera. 2, 3. Tá bom? Então, não esqueça disso. A amina tem um composto misto, a amina tem aqui a prioridade. Tá bom? Então, pertence aqui a sistema de nomenclaturas, então, diferentes. Isso aqui raramente ocorre. Raramente acontece isso. Mas, caso tenha alguma prova que você veja aí no Enem, aparecer um E e um Z aqui. O Z é paralelo ao cis e o E é paralelo, então, ao trans. Quase a mesma coisa. Tá bom? E a nomenclatura de um composto, então, observe que esse aqui já é cis, esse é trans, porque já tem igualdade aqui entre eles. Aí você numera, ó, 1, 2, 3, 4. 4 é but. Entre o 2 e o 3 tem um eno, porque ele é um hidrocarboneto. E cis, porque está em forma de concha. Tá vendo aqui? Então, esse é o cis. Esse daqui, 1, 2, 3, 4. Também 4 carbonos. É but, também está na posição 2. É eno também. A diferença é que esse é trans, porque está em lados opostos. Olha a escadinha aqui, ó. A escadinha. Então, trans, lados opostos. E cis, eu tenho aqui do mesmo lado. O mais importante, você precisa olhar para o composto e identificar se ele tem a isomeria cis-trans. Bora pegar uma questão. Qual das estruturas a seguir apresenta isomeria geométrica? Vou pegar só duas letras, A e B. Eu tenho essa letra aqui e tenho essa. Vou começar aqui pela letra B. Observe. Vou desmembrar isso aqui em sua fórmula, então, estrutural espacial. Vou colocar aqui no espacial. Eu pego logo esse carbono, esses dois carbonos aqui que tem a dupla, e escrevo eles aqui. Tá vendo aqui? Os dois carbonos com a dupla. Nesse carbono aqui tem H2. Então, um H aqui e um H aqui. E nesse carbono daqui tem um CH3 e um CH3 aqui, que eu coloquei. Esse composto aqui, gente, tem isomeria geométrica, obedece à isomeria geométrica. Você lembra lá da isomeria geométrica? Obedece? Diferentes aqui? Se você observar, não obedece, porque esse precisava ser diferente desse. E esse também precisava ser diferente desse. Então, não pode ser a letra B. Observe, então, a letra A. Se você fizer com a letra C, com a letra D, com a letra E, nunca H2C, CH2 vai poder fazer um composto com isomeria geométrica cis-trans, porque isso aqui vai ser igual
Agora, observe esse aqui, ó. Você pega e escreve logo os carbonos da dupla. Escreveu aqui o carbono da dupla, ok? Aqui nesse carbono você tem um H e tem um CH3. Um H e um CH3. No de cá, um H e um CH3. Então, você coloca um na posição cis e coloca o outro na posição trans. Opa! Então, resposta certa, a letra A. Porque na fórmula aqui que nós vimos espacial, eu posso ter a posição cis e posso ter a posição trans. Existe uma rigidez aqui na molécula e esse L aqui, esse ligante é diferente desse e este também é diferente deste aqui, tá bom? Esse aí é o isômero geométrico. Agora eu vou falar da isomeria óptica. Os isômeros ópticos também são denominados de enantiômeros ou antípodas ópticos. São compostos de estruturas molecular assimétrica. É como se fosse a sua mão, ó, direita e esquerda. Tá vendo? Assimétrica. Todas as propriedades físicas e químicas desses compostos são praticamente idênticas. Diferem somente quanto ao desvio da luz polarizada. Gente, isso aqui é incrível. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso. A isomeria óptica ocorre especialmente em compostos que apresentam carbono quiral. Ei, o que é um carbono quiral? É um carbono com 4 ligantes diferentes entre si. Pronto, você já aprendeu qual é a condição para ter isomeria óptica. Carbono quiral. Todos os ligantes precisam ser diferentes. Em um composto, eu posso ter vários com carbonos quirais. Eu preciso ter todos os ligantes, então, diferentes. Cada um dos pares dos isômeros ópticos, eles desviam a luz polarizada no sentido. Vocês já estudaram em física com uma luz polarizada? Então, eles podem ser classificados em 2, destrógenos e levógenos. Luz polarizada é aquele feixe de luz no qual todos os raios vibram paralelamente em um único mesmo plano. Lembra lá o plano PX, PY, PZ? A luz polarizada, ela vibra em apenas um plano. Pode ser destrógeno, pode ser destrógenos e pode ser levógenos. Pode ser destrógenos ou levógenos. Então, se desvia a luz polarizada para a direita, é chamado de destrógeno. Se desvia a luz para a esquerda, é chamado de levógeno. Gente, isso aqui é só através de experimento. Você não vai dizer, olha, esse composto aqui desvia para a esquerda, esse composto aqui desvia para a direita. Não. A única coisa que a gente pode afirmar é se aquele composto tem a isomeria óptica ou não. Destrógeno vai ser representado por D e levógeno vai ser representado por L, tá bom? Um sinal positivo ou um sinal que negativo. Sentido horário, sentido, então, anti-horário. Observe esse carbono aqui, ele é quiral. Ó, todos os ligantes ao redor dele são ligantes diferentes. É como se fosse essa molécula aqui na frente de um espelho. Você veria desse jeito. Quando você coloca a sua mão na frente do espelho, não é a mesma coisa assim? Que você fica assim? Isso é um isômero, então, óptico. A única coisa é que ele desvia a luz polarizada. Uma vai para a direita e a outra para a esquerda. O incrível disso é que o mesmo composto, um pode ser uma vitamina e o outro pode ser o veneno. A mesma fórmula molecular, muitas vezes a mesma fórmula estrutural, igualzinho aqui. A única diferença é que um desvia a luz para a direita e o outro desvia a luz para a esquerda. É impressionante isso que acontece. Vamos agora aqui mostrar para você, então, saber identificar. Observe que esse carbono aqui é um carbono quiral. Por que ele é um carbono quiral? Esse ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente disso aqui tudo. Já esse daqui não é quiral, porque eu tenho 3 hidrogênios iguais. Observe esse daqui, esse é quiral. Tá vendo? Quando você coloca esse asterisco, quando você vê um asterisco no carbono, indica que ele é um carbono quiral. E aí você tem esse ligante aqui, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse.
Esse carbono aqui, aparece um carbono aqui, esse não é quiral, tem uma ligação dupla. Nunca um carbono com ligação dupla vai ser quiral, porque ele precisa ter 4 ligantes e não 4 ligações. Observe esse carbono daqui, ó, ele é quiral. Olha o asterisco dele aqui. Esse ligante, que é diferente desse ligante, que é diferente desse ligante, que é diferente desse. Aqui tem mais um carbono, mas esse não é quiral, porque aqui é H e aqui também é H, para completar as 4 ligações, e precisa ter todos os ligantes diferentes. Então, é importante que você olhe para um composto e consiga identificar quantos carbonos quirais tem nesse composto. Agora, existem algumas misturas, gente, que não desviam a luz nem para a direita, nem para a esquerda. Olha, nos processos biológicos, gente, essa atividade óptica ela é muito relevante. Um fato curioso é que, naturalmente, os compostos L têm a preferência nos organismos vivos. Por exemplo, o hormônio aqui, epinefrina, que é chamado de adrenalina, ele tem um carbono quiral. Então, ele apresenta uma atividade óptica. Mas somente o L é capaz de alterar os batimentos cardíacos. Incrível! Incrível! Somente o L. O L, o levógeno, o destrógeno, não. Ok? Então, o aspartame, esse daqui também, tá vendo aqui? Tem 2 carbonos assimétricos, esse e esse aqui. Eles apresentam, então, 4 isômeros ópticos. É assim que a gente faz, é 2 elevado a N. Qual é a quantidade de isômeros ópticos esse composto que tem aqui? Você pega descobre quantos carbonos quirais tem nele, tem 2 carbonos quirais, e a fórmula é 2 elevado a N. Então, 2 elevado a 2, tem 4 carbonos. Só que os isômeros L, eles conferem sabor doce à molécula. E os isômeros D, o sabor amargo. É o mesmo composto, gente. É a mesma fórmula molecular. É a mesma fórmula estrutural. A única diferença é que quando você coloca em um polarizador, um vai desviar a luz para a direita e o outro vai desviar para a esquerda. O que desvia para a direita, não é? Vai ter o sabor amargo, o destrógeno. O que desvia para a esquerda, o levógeno, vai ter o sabor doce. Isso é incrível. E quando, gente, você tem, de fato, uma mistura em que tenha 50% de levógeno e 50% de destrógeno, você diz que tem uma mistura racêmica. A mistura racêmica, gente, uma mistura, então, que tem 50% de estrógeno e 50% de levógeno. Quer dizer, a luz não vai ser desviada nem para a direita, nem para a esquerda. Ela vai ser desviada em um único ponto. Isso é uma mistura, então, racêmica. Quem descobriu isso foi Louis Pasteur, em 1848, aonde ele pegou um ácido que era uma mistura de 2 outros ácidos com a mesma forma molecular do ácido tartárico. Separados, eles desviavam a luz polarizada, um para a direita e outro para a esquerda. Aí ele pegou quantidades equimolares, quer dizer, a mesma quantidade, e aí juntou. Quando ele juntou, perdiam essa propriedade. Então, daí surgiu, então, esse conceito de mistura racêmica. É uma mistura equimolar. Bora aprender, então, aqui a olhar no composto se tem carbono quiral ou não. Observe aqui. Este carbono é quiral, esse é quiral. Gente, esses que tem CH2 aqui nunca pode ser quiral, porque todos os ligantes precisam ser diferentes. Tem 2 carbonos quirais aqui. Eu quero saber agora quantos isômeros ópticos eles devem ter. Como é a fórmula? 2 elevado a N. 2 elevado a 2. Esse composto tem 4. Observe esse aqui, nesses compostos grandes, você tem que prestar muita atenção, olhar carbono por carbono, carbono por carbono. Observe que esse carbono aqui poderia lhe atrapalhar, você poderia pensar que ele seria quiral. Olha, porque esse aqui é diferente, mas se você observar, isso aqui é igual a isso aqui, ó. Ele não é quiral por causa disso. Já esse daqui, ó, ele é quiral
Porque aqui tem um grupo que é diferente do H, que é diferente desse outro, que é diferente do de cá. Então, você precisa observar bem detalhadamente, já que esse composto aqui tem 3 carbonos quirais, quantos isômeros ele vai fazer, então? 2 elevado ao cubo. É 2 elevado a N. Vai ser igual a quanto, gente? 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, é importante que você aprenda isso aqui. Ó, bem detalhado para você ver aqui, olha, CH3 não pode, CH2 não pode fazer carbono quiral. Observe esse C aqui, ó, esse ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse aqui tudo. Esse carbono é quiral. Esse carbono aqui também, tá vendo aqui, é quiral, porque esse ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, nesse composto aqui, eu tenho 2 carbonos quirais. É importante que você aprenda a olhar o carbono quiral. E o mais bonito desse assunto, gente, é que a quiralidade, ele revela a Deus. Porque foi feito um experimento por Miller e Urey, que foi chamado de sopa orgânica, onde eles inseriram em um recipiente isento de organismos vivos uma mistura gasosa de metano, amônia e hidrogênio, e fizeram essa mistura passar por descargas elétricas e sintetizaram, então, 5 aminoácidos. Foi um baque muito grande quando eles descobriram esses 5 aminoácidos. Foi um baque muito grande, gente, para o criacionismo. Porque os aminoácidos, dos aminoácidos, a gente consegue formar proteínas. Então, o aminoácido é o ponto de partida para proteínas. E os jornais noticiaram que os cientistas haviam descoberto evidências em laboratório que provavam que a vida surgiu de matéria inorgânica. Jogava lá embaixo. Mas eles não contavam com o problema da quiralidade. Todos os aminoácidos e as proteínas do nosso corpo, gente, são formados por isômeros L. E isso é verificável em laboratório, que as reações casuais haverá, sem exceção, a formação de isômeros L e D. Mas a gente só precisa do isômero L. E aqui a gente tem isômeros L e D na proporção de 50%. Então, eles descobriram somente essa mistura racêmica. Então, isso demonstra a impossibilidade de a vida ter surgido de compostos inorgânicos por processos, então, naturais. A quiralidade é um obstáculo ao modelo evolucionista. De acordo com a evolução, todos os processos naturais podem ser explicados por meio de longos períodos de tempo. Contudo, gente, essa quiralidade não pode ser explicada pelos naturalistas em qualquer quantidade de tempo. O nosso corpo é formado exclusivamente por isômeros L. E em laboratório, eles só conseguiram desenvolver uma mistura racêmica, 50% de L e 50% de D. Impossível, então, formar proteínas desse jeito. Esse assunto é muito gostoso de estudar, é muito bom de estudar, viu? Então, dê uma atenção especial aí e saiba identificar sempre um isômero, gente. É importante você aprender o isômero. Quando for plano, o isômero também quando for espacial, que se divide em óptico, e também no isômero cis-trans, tá bom? Tem atividade no módulo para a gente brincar um pouquinho lá.